Olá, pessoal! Eu sou uma fêmea ingurgitada de Rhipicephalus micrópolis, também conhecido vulgarmente como carrapato dos bovinos, e estou aqui para falar um pouquinho sobre a nossa biologia e evolução, visto que nós possuímos grande importância econômica, social e ambiental. Como as minhas patinhas não permitem que eu escreva, eu pedi para o meu amigo pesquisador desenhar por mim, ok? Então vamos lá! Sem dúvidas, um dos grandes desafios enfrentados pelos estudiosos é compreender a imensa diversidade de formas e funções existentes nos seres vivos. Por isso, é fundamental estabelecer as relações entre esses seres e seus ancestrais. Em 1859, um humano muito inteligente chamado Darwin publicou um livro sobre a origem das espécies, e isso foi um marco no pensamento científico da biologia. A partir de então, a simples catalogação das espécies existentes, que antes eram consideradas imutáveis, deu lugar ao reconhecimento de que todas as formas de vida estariam relacionadas de uma maneira ou de outra e que teriam evoluído de ancestrais comuns. Desde então, os pesquisadores vêm tentando descobrir métodos que permitam expressar essas relações. Como não podemos observar diretamente o processo de evolução, por questões óbvias, as árvores filogenéticas permitem inferir etapas do processo evolutivo. Cientistas de várias partes do mundo têm se ocupado em pesquisas sobre o carrapato dos bovinos. E, embora já exista muita informação científica produzida, elas estão dispersas em vários livros e artigos científicos, o que dificulta um pouco a reunião dessas informações. Então, vamos tentar resumir as informações mais importantes nesse vídeo, ok? Bom, então vamos lá. Estima-se que o surgimento de nós, carrapatos, de uma maneira geral, se deu durante o início do período Triássico, há cerca de 240 milhões de anos. Os nossos fósseis mais antigos datam de aproximadamente 90 a 94 milhões de anos, no período Cretáceo. Não existe um consenso sobre quais foram os nossos primeiros hospedeiros, se foram répteis, anfíbios ou mesmo aves. Ainda existem muitas dúvidas sobre a nossa evolução, apesar de toda a tecnologia empregada nos últimos 20 anos na tentativa de estabelecer as relações com os nossos possíveis ancestrais. São conhecidas três famílias dos carrapatos: Argásidae, os carrapatos moles; Ixodidae, carrapatos duros, da qual faço parte; e Nutalieleidae. Os meus parentes argasídeos seriam mais antigos do ponto de vista evolutivo que nós, ixodídeos, por utilizarem vários hospedeiros. Da mesma forma que nós, carrapatos duros, por possuirmos uma cutícula mais firme, isso seria uma evidência de que somos mais evoluídos. Dentro da minha família Ixodidae, o mesmo raciocínio também se aplica. As espécies que utilizam 3 hospedeiros para completar o ciclo biológico seriam mais antigas que aquelas que utilizam um único hospedeiro, como é o meu caso. Com relação a nós, exemplares de Rhipicephalus micrópolis, somos originários do continente asiático, mais especificamente da Índia e da ilha de Java. A importação de animais infestados causou a nossa disseminação por vários países tropicais e subtropicais. Atualmente, na região neotropical, nós estamos distribuídos em uma vasta região que abrange do norte da Argentina ao México, incluindo as ilhas do Caribe e Antilhas. Acredita-se que, no Brasil, a nossa introdução tenha sido feita a partir da importação de animais comprados do Chile no início do século XVIII. As espécies que possuem distribuição mais ampla tendem a apresentar variações de forma e função mais acentuadas. Essas variações são resultantes de adaptações às condições abióticas e bióticas encontradas ao longo de nossas áreas de ocorrência. Algumas evidências biológicas e genéticas sugerem que nós possuímos uma especiação alopátrica, ou seja, aquela que formamos uma nova espécie por ficarmos tanto tempo separados por uma barreira física. E isso acabou resultando no surgimento de grupos australianos, indonésios e caledônios, que resultou em uma espécie diferente, apesar de termos algumas semelhanças morfológicas ou fisiológicas. Esses resultados suportam a hipótese de que,
Pelo menos duas espécies diferentes evoluíram sob o nome de Rhipicephalus micrópolis. Essas espécies devem ser redefinidas após inspeção cuidadosa da espécie tipo e posterior análise da fauna de carrapatos locais, incluindo estudos com várias cepas de carrapatos de cada localização geográfica. Erros na identificação de uma espécie podem ocorrer, como é o caso do Rhipicephalus micrópolis e o Rhipicephalus sanguíneos, por exemplo. Em 1888, eu fui registrada por Canestrini como Boophilus micrópolis. A antiga taxonomia englobava 74 espécies no gênero Rhipicephalus. Porém, em 2003, 5 espécies do gênero Boophilus foram movidas para o gênero Rhipicephalus e este passou a ter 79 espécies. Então, antes eu me chamava Boophilus micrópolis e agora me chamam de Rhipicephalus micrópolis. Foi difícil se acostumar, viu? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a minha biologia? Primeiramente, eu não sou um inseto, tá, gente? Eu sou um ácaro. Nós da ordem Ácare apresentamos similaridades, porém, caracteres morfológicos presentes em nós carrapatos e ausentes nos outros ácaros são suficientes para nos distinguir. Por exemplo, a presença de postômio denticulado e de uma estrutura quimioreceptora no primeiro par de pernas denominada órgão de Haller. Nós carrapatos possuímos especificidade variável pelos hospedeiros. Algumas espécies de carrapatos selecionam grupos mais específicos de hospedeiros, enquanto outras são menos específicas, parasitando uma grande variedade deles. Em geral, os estágios maduros das espécies que realizam ciclos em 2 ou mais hospedeiros alimentam-se animais de pequeno porte, como roedores, enquanto os adultos preferem animais de médio e grande porte. Tais variações na relação parasita-hospedeiro podem ser influenciadas por fatores relacionados a nós, carrapatos, como, por exemplo, nosso comportamento durante a busca pelo hospedeiro, a altura da vegetação em que os carrapatos ficam esperando pelo hospedeiro, a resposta a fatores estimulantes específicos de um determinado hospedeiro, tais como odor e concentração de CO2 resultantes da expiração, e as propriedades da nossa saliva, no sentido de neutralizar as reações de homeostasia do hospedeiro. Existem ainda os fatores relacionados ao hospedeiro, como a eficiência dos mecanismos de defesa contra as infestações por carrapatos, tais como barreiras físicas no corpo, comportamento de autolimpeza e reações imunológicas. Eu, Rhipicephalus micrópolis, sou um artrópode e pertenço à família Ixódidae. A presença de uma projeção caudal no macho e espinhos da coxão bem desenvolvidos nas fêmeas são caracteres diferenciais presentes em nós. Além disso, nós possuímos um capítulo curto, palpos ligeiramente mais curtos que o hipostômio, ausência de festões, placas espiraculares ovais e similares em ambos os sexos e, nos machos, há 4 placas adenais bem desenvolvidas. Sou um parasita de um único hospedeiro e, por isso, sou chamado de homoxeno. O meu ciclo evolutivo é dividido em 2 fases. Uma fase parasitária e outra fase de vida livre, ou seja, fora do corpo do meu hospedeiro. A fase de vida livre ocorre no solo e se inicia quando eu, a fêmea ingurgitada, me desprendo do meu hospedeiro e caio no solo, começando então o período de pré-postura, que dura em média de 2 a 3 dias. Posteriormente, eu entrarei na fase de ovopostura, que pode variar de 17 a mais de 90 dias. Infelizmente, com o término da minha postura, eu irei morrer. Gente, eu sei, isso é muito triste, parece injusto, mas é a vida, né? Mas o importante é que depois disso as minhas larvinhas vão eclodir, e isso pode variar de 5 a 10 dias, podendo durar mais de 100 dias. Um período de 4 a 20 dias é necessário para que as larvas tornem-se infestantes. Em condições ótimas de temperatura e umidade, o ciclo de vida livre pode durar 28 dias. Porém, essa fase de vida livre sofre variações em decorrência das alterações da temperatura e umidade. A fase de vida parasitária se inicia com a fixação da larva infestante no hospedeiro, seguida pela sua alimentação e trocas de cutícula até a fase adulta.
Nós realizamos nosso acasalamento em cima do hospedeiro mesmo. E após o nosso engurgitamento, nós, fêmeas totalmente engurgitadas, caímos no solo, enquanto que os machos continuam copulando com as outras fêmeas. Bom, todo esse período dura, em média, de 18 a 26 dias no Brasil Central. Os nossos hospedeiros preferenciais são os bovinos. No entanto, outros animais podem servir de hospedeiros para a nossa espécie. Quando ocorre alta infestação em gado, nós podemos eventualmente parasitar humanos durante a manipulação do animal. Esquemas taxonômicos fornecem o quadro evolutivo das espécies, que todos os pesquisadores usam para ajudar a interpretar a biologia e fenótipos das espécies que estudam. Felizmente, tem havido muito progresso na compreensão da nossa filogenia desde meados da década de 90. No entanto, ainda existe muita discordância ou até mesmo falta de informação sobre as relações de outros carrapatos e onde e quando nós evoluímos. O estudo do genoma mitocondrial, por exemplo, de cada uma das subfamílias de carrapatos e de seus grupos de irmãos potenciais podem revelar ainda mais sobre a nossa sistemática. Como vocês puderam perceber, muitas dúvidas ainda permanecem, mas a comunidade científica continuará a procurar as respostas às perguntas de longa data sobre a nossa evolução. Bom, galera, espero que eu possa ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre nós, mas agora eu preciso terminar o meu ciclo. Tenho muitos ovinhos por ovipor ainda e nossa espécie precisa perpetuar. Tchauzinho!